Romanos capítulo 8, versículo 13. Amém. Encontraram aí, irmãos? Glória a Deus. Como está lendo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não que toda vez que alguém chegue aqui, a conversa não seja de gente grande, mas hoje nós vamos ter uma conversa de gente grande. Glória a Deus. Interessante é que para que eu possa pregar isso, você possa mergulhar profundamente no que eu estou dizendo, o povo a qual Paulo está escrevendo para Roma vivia uma época muito interessante. A vida daquele povo era bem parecida com as dos dias de hoje. Era um local onde tinha muitos tipos de religiões, aonde a imoralidade, uma vida sem compromisso. E quando eu digo imoralidade, irmãos, não estou dizendo imoralidade sexual, estou dizendo todo tipo de imoralidade. Porque é comum quando a gente diz a palavra imoralidade, todo mundo achar que a imoralidade só está ligada à sexualidade. Não. Quando você passa uma nota fria, é imoral. Quando você é para pagar um valor de algo e você quer ganhar vantagem naquilo, é imoral. Então, aquele povo ali, eles estavam passando exatamente por essa decadência moral. E as religiões naquele local eram assustadoras. Quem comandava naquela época era Nero. Nero, para que você depois dê uma estudada, nessa mesma época, ele fez um rapaz eunuco e vestiu ele de mulher, irmãos. Então, o presidente da época, ele era assim. Então, imagine o contexto a qual um número pequeno de pessoas eram representantes de Jesus Cristo naquele lugar. E não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, não é todo mundo que se diz igreja que é igreja. E nem todas as igrejas, todos que estão lá, se faz como igreja. E eu não sei para você, para mim muitas vezes, eu me pego numa dúvida tremenda. Será que eu estou servindo a Deus? Será que só vir aqui, abrir a Bíblia, pregar aos irmãos é servir a Deus? Será que só ajudar o próximo é servir a Deus? Será que quando o meu irmão ali, como ligou, falou assim, ó, também em cima da hora, você pode vir, aí eu, entre aspas, faço uma forcinha para vir? Nossa, foi em cima da hora. Será que isso é servir a Deus? É viver um propósito? É estar debaixo da vontade de Deus? No versículo 1,
Paulo vai dizer algo interessante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de Deus me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos ser sinceros essa noite. Será que realmente nós temos confiança nisso? E é todo o tempo que você está firmado nisso? Porque quem está escrevendo é Paulo, um homem que verdadeiramente, como tem um louvor bonito aí, né? Gastou a sua vida, né? Ele gastou a vida dele, né? Ele morreu por conta do Evangelho. Mas Paulo, no capítulo 7, no versículo 18, ele fala algo interessante. Ele está falando dele: sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois quando faço, não é o bem que desejo, mas é o mal que não quero fazer. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo assim: olha, quando eu sei que tenho que fazer, que é isso aqui, ó, mas gera um conflito dentro de mim, aí quando eu vejo eu não faço. Eu sei que é para perdoar, mas quando eu vejo eu já estou com as duas mãos no pescoço da pessoa. Eu sei que é para amar, aí tem dia que eu até amo, mas dentro de mim eu só obedeci, mas eu mesmo, se eu pudesse, eu não amaria. E nos dias de hoje, como os de Roma, é escândalo para lá, é escândalo para cá. E se você é temente a Deus, duvido que você não pense isso, que você fique: meu Deus, será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que o que eu estou fazendo, como que é isso? Olha isso que interessante. A Bíblia vai dizer que Davi foi repreendido pelo profeta, porque ele pegou a única ovelhinha de Urias, tomou para ele, que era Batseba. E ela então ficou grávida. Aí Davi, o homem segundo o coração de Deus, manda ele para frente do campo de batalha, para ele morrer, para o segredo dele não ser exposto. Eu e você, se você está sentado aqui, você também é segundo o coração de Deus. Porque Davi era segundo o coração de Deus, porque no coração dele tinha o arrependimento. Mas olha que curioso, ele mandou o cara para a morte. E aí quando o profeta o repreende, está lá no texto, irmão, eu acho curioso isso. Nem sei se eu já falei isso aqui. Ele diz assim: pequei contra Deus. Quando o profeta fala para ele assim, ó, havia lá um fazendeiro que tinha milhares de ovelhas. Aí esse fazendeiro pegou a única ovelha de um cara que tinha só uma. O que esse cara merece? Ele falou: a morte. Ele falou: esse cara é você. Olha a pancada que Davi recebe. Aí ele diz assim: pequei contra Deus. Você reparou que no momento ele disse assim: pequei contra Deus e o meu irmão. Porque com certeza, se fosse Jesus, não que Jesus pecasse, mas sabendo quem é Jesus, ou se fosse um discípulo de Jesus, ele ia dizer: pequei contra Deus e contra o meu irmão. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então Davi estava preocupado muito mais em não pecar contra Deus do que também olhar para o irmão.
pergunta que eu lhe faço essa noite: na sua caminhada, quando você erra, seja com o próximo, você pensa no próximo ou você pensa assim: nossa, eu errei, pequei contra Deus? Nossa, eu queria tanto acertar, Deus, mas eu não consigo, toda vez eu erro, eu queria ser perfeito. Repara que muitas vezes nós estamos mais ligados em obedecer a Deus do que também amar ao próximo. E quantas vezes nós amamos o próximo para não desagradar a... Olha que coisa feia! Hã? Nós estamos no caminho, irmão, mas é feio, hein? Você fala para a pessoa: estou te perdoando porque Deus mandou perdoar, entendeu? Amém, libera o perdão. Mas você vê que falta uma coisinha? Por que eu estou dizendo isso? Porque é um processo de santificação. Só que se você deixar esse pensamento tomar conta, você começa a duvidar do que Deus fez na sua vida. Porque você entra num processo que é o processo da lei. Só que a lei ninguém consegue cumprir. O que consegue cumprir, já cumpriu, que é Jesus. Eu tenho certeza, irmão, não é revelação não, tá? É porque eu passei por isso. Você deve estar confuso aí na cadeira. Mas e agora? O que eu faço então? Então quer dizer que se eu pecar, Ele me perdoa, mas eu não obedeço Ele, mas Ele me salva. De qualquer jeito eu estou errado. Essa é a graça. Essa é a graça, irmãos. O cristão, quando aceita Jesus, ele precisa pedir perdão. Muitas vezes, para ser perdoado, mas principalmente para ser curado, porque a gente é egoísta. Eu não sei você, eu não gosto de errar, irmãos. Não gosto. Eu não gosto. Quando eu falho com o irmão, eu não vou mentir não. Eu penso: nossa, falhei. Mas eu não penso muitas vezes no irmão não. Eu penso em mim e falo: nossa, eu deveria perdoar mais. Que coração duro que eu tenho. Por quê? Porque é um processo. Então essa noite eu quero dizer para você que se você está neste mesmo caminho, não é para você desistir. Mas também não é para você querer ser perfeito, mas é para buscar a santidade. O processo de santificação não nos torna perfeito, mas nos deixa mais perto de Deus. Aleluia. O processo de santificação não nos torna mais santo, mas revela em mim e você se confiamos em Deus ou não. Porque se Ele fala algo, eu vou lá e faço sem entender, significa que eu confio nele. Agora, se eu não faço, significa que eu não confio ainda. E Deus está dizendo para ele: tem que confiar. Eu não sei você, diante de Paulo, meu Deus, não sou ninguém do que esse homem fez, né? Perante a Deus somos todos iguais, mas o que esse homem fez, eu não sou ninguém. E isso me alegra, irmão, porque ele está nesse conflito. Ele está nesse barco junto com a gente, hein? Paulo, quando passava, a sombra dele curava. E ele está dizendo: miserável homem que sou. Eu queria fazer, mas não consigo. Queria perdoar, mas não perdoo. Eu estou nesse conflito. Só que ele responde de uma maneira muito interessante. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Aí ele responde, graças a Jesus Cristo nosso Senhor, de que liberta a minha mente, graças, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas em carne sou a lei do pecado. Então significa que talvez você não entenda isso, mas vai entender hoje. Ou você está debaixo
da lei do pecado, ou você está debaixo da lei de Jesus Cristo, do Espírito. Não dá para ficar no meio? Não dá. Não dá para me resolver por mim mesmo? Não dá. E é por isso que Deus está falando essa noite aqui. Para de querer resolver por você. Não dá. Por isso muitas vezes o orgulho é a vaidade. Nossa, eu queria fazer, mas não consigo. Lógico que não consegue. Só Jesus consegue. Em nós. Só o Espírito Santo consegue em nós. É noite para você entregar o seu coração a Ele e deixar Ele guiar a sua vida. E eu já estou vendo aqui, irmão, mentes dizendo, mas olha, eu vou entregar, mas eu sei que lá no meio do caminho eu vou errar. Graças a Deus. Porque a ideia de errar, irmãos, não é viver no pecado. Errar nós vamos sim. Porque é um processo na sua vida e na minha vida. E é através do processo que você vai amadurecendo espiritualmente. Quando você erra e fica bicudinho, é por causa do orgulho. É por causa da vaidade. Que está na carne. E o Espírito Santo quer fazer isso morrer. E ninguém mais tem interesse nisso do que Jesus. Ele morreu por causa disso, para te limpar, para me limpar. Então Paulo traz a conclusão. Olha lá como faz sentido agora. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Senhor Jesus. Eu sei que é difícil, irmãos. Ao mesmo tempo que sai uma aleluia, você fala aleluia, mas será que é mesmo? Será que é aquele pecado de ontem? Será que esse negócio que eu não consigo vencer? Fala a verdade, irmão. Sempre tem alguma coisa que a gente, não digo que a gente faz direto, mas que vira e mexe e fala, eu caí aqui de novo. Mas de novo esse problema é porque Deus ele está te aprovando nisso. Então é para você continuar pecando? Não, é para você continuar lutando e aprendendo com esse processo. Você nota, irmão, não sei se você nota isso, mas preste atenção. Às vezes você vai conversar com o irmão fala assim, estou passando uma prova, aí ele fala a prova. Aí você olha para ele e diz assim, nossa, mas se fosse essa prova eu tirava de letra. Pois é, cada um Deus sabe onde aperta. Mas não é? Você fala, meu Deus, o problema é só o marido. Se eu tivesse um marido assim, eu ia elevar e eu ia dar glória. O negócio é com meu filho. E o outro diz assim, se a minha esposa estivesse do meu lado, meu filho não ia ser nada. Outro diz, nossa, a minha vida financeira não vai para frente, o fulano tem menos do que eu, mas dá tudo certo. É porque Deus está tratando com a sua vida financeira. E não dá para correr no processo. Por que não dá para correr no processo? Porque é santificação. E nós estamos debaixo das duas leis. E Paulo mais para baixo, como os irmãos conhecem, ele vai dizer algo assim, ó, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne. Quem tem a mente voltada para as coisas do Espírito, tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Aí você com certeza diz assim, é isso mesmo. E não é fácil entender? Difícil é cumprir, não é, irmãos? De novo, vou falar, difícil é cumprir, não é, irmãos? É o orgulho. Miserável homem que sou. Estou andando aqui, vem aquela prova lá que eu já conheço ela. Eu falo, hoje eu vou passar nela. Aí eu passei. Falo, glória. Não reclamei com a minha esposa hoje. Não reclamei com o meu marido. Não reclamei com o meu filho. Não respondi ao meu patrão. Pisaram no meu pé no ônibus, eu não olhei de lado. Aí o Espírito Santo falou assim, não olhou de lado, mas dentro de você está nervoso. Já é outro processo, mas você passou. Sai da ceia alegre e fala, meu Deus, que presença.
Aí o irmão dá uma batidinha, você fala, não, irmão, Pai do Senhor. Aí vai comprar um frango na padaria, vem uma velhinha e fala, dá licença. Você fala, Senhor, queima ela, em nome de Jesus. Está acabando com a minha bênção. Eu falo isso diante de Deus, isso não tira a sua salvação. Não. Porque é o processo. Só que se você não reconhecer que é o processo, o coração começa a endurecer. Aí é o perigo. Aí o coração começa a endurecer. Aí já não ora mais. Aí não consigo, nada dá certo. O negócio de Deus é difícil. Eu tenho um irmão que disse para mim, ele falou assim, ó, eu não queria servir a Deus não, porque eu sabia que ser crente é mais difícil. Servir a Deus é mais difícil. Sabe o que é difícil? Porque as pessoas não querem relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo fantástico, irmão. Você jogar um papel de bala no chão, ele já falou, o que é isso? Você pegar uma bolacha lá na gôndola do mercado, no meio do caminho você não quer mais ela, aí você fala, vou deixar aqui. Ele fala, não, devolve lá onde você estava, lá onde você pegou. E aí a gente fica preso nos pecados, irmãos, e isso endurece o coração. E Paulo, entendendo isso, está dizendo para o pessoal de Roma, ei, acorda. Vocês viviam lá na imoralidade, mas aquilo já era. Porque pensa para esses irmãos se não era difícil. Você venceu a imoralidade, você sai na rua, que em Roma era assim. Você sai na rua, tem uma religião que o culto deles estava ligado à sexualidade imoral. Você anda mais um pouquinho, você vai comer uma comida, foi uma comida que teoricamente poderia ser sacrificada aos ídolos. Você anda mais um pouco, tem uma pessoa tentando te enganar. Opa, peraí, mas parece que não é o que a gente está vivendo agora? Não é não. Eu vi de Uber agora. Foi uma guerra. Eu falo para o irmão assim, QR Code. Ele fala, mas não pode ser no meu. Aí você fica com medo, porque você fala, vai que eu vou no dele, ele não confirma. Aí será que eu falo para ele assim, encerra na minha frente aí, é deselegante. E agora? Uma coisa simples. Mas é na simplicidade que Deus vai nos testar e pôr à prova o nosso caráter. Não só a mim, como o cara do Uber. Ou seja, lá qual for. Mas olha que doideira. Às vezes dá um dinheiro pro cara à vista, assim, ó. O cara fala, obrigado. Daqui a pouco ele põe lá que eu não paguei. Aí gera em mim você confiança. E se a gente não vigiar, endurece o coração. Esse mundo está perdido. Ah, mas em Roma também estava. Roma pegou fogo, irmãos. Os cristãos eram jogados no Coliseu. Mas nem por isso eles deixaram de servir a Deus. E eu e você, às vezes, pela uma fechada no trânsito, uma empurradinha no metrô, um irmão que fala um pouco mais alto, a gente não consegue ter o amor e ainda endurece o coração. E aí vem um versículo que para mim eu acho fantástico aqui. Vocês, olha o que ele diz: pois vocês não receberam um espírito que vos escravize, para que novamente venham temer, mas receberam um espírito que nos torna filhos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você não deve mais nada ao pecado. Você pensa mais no pecado do que numa vida de santa. Você pensa mais nos seus erros do que buscar a Deus e viver a plenitude de Deus que tem para a sua vida. Você fica mais preso nas coisas que você erra e no que te apontam do que você entender que você tem que continuar buscando a Deus e ser firmado nele. Ah, mas meu marido me falou um negócio e entrou no coração. Entrou porque você deixou.
Ah, mas minha esposa falou algo, entrou no meu coração. É, porque você deixou. Ah, mas o meu patrão falou algo, entrou no meu coração e me ofendeu. Foi porque você deixou. Se você entender que verdadeiramente a sua identidade está agora no Senhor e que eu e você somos filhos, você muda. E muda com consciência. Como assim? Pô, amei o que a irmã Tati falou ali. Quem é digno aqui de salvação? Ninguém. Quem é digno? Ninguém. E se você entendeu isso, e toda vez que você adora o Senhor, ou que você desce aos pés do Senhor e fala assim: Senhor, quanto podre eu sou, você entendeu a graça. Por isso é difícil se relacionar com o Espírito Santo. Vai se relacionar com Ele para você ver. Ele vai mostrar toda a podridão que você tem na sua vida, porque Ele fala de maneira diferente com cada um. Verdade. Ele vai mostrar por quê? Porque é filho. E filho, o pai corrige. Aí o Espírito Santo, agora é o Espírito Santo, fala ao meu coração. Que tem gente aqui que está dizendo: mas isso dói. Mas é para doer. Uma ferida para ser limpa, primeiro ela tem que ser o quê? Muitas vezes cauterizada, limpa. Ela tem que ser ali, colocada ali os produtos para ser limpo. Então a verdade vai doer. Quem está aqui essa noite e tem um relacionamento com o Espírito Santo, sabe que à medida que você vai ter um relacionamento com Ele, não pense que as palavras dele vai ser assim: lindo, bonitinho, olha, não faz. Não, é na lata, irmãos. Eita Deus. É na lata. Não pensa que é algo. Mas então eu não quero esse Deus. Pois é, você precisa pensar isso. Como assim? Vou te explicar. Não sei se é agora, porque pode ser agora, pode ser daqui 10 anos, e pode ser de forma individual. Mas olha que coisa interessante. Se liga, nós vamos para o céu. Glória a Deus. E no céu, irmão, só santidade. Só santidade. É chato ser organizado. No céu? Vixe! No céu é tudo organizado, as ruas, tudo. Você vê lá que Deus dá tudo certinho. Você pensa que as coisas de Deus é bagunçada? Não, é tudo organizado. Eu odeio organização, então se prepare, assim como eu. Como será que vai ser a fala você com outro irmão lá no céu? Verdadeira. Verdadeira. Lógico que lá não vai ter erro, não vai ter pecado, mas vai ser verdadeiro. Ele vai roubar nossa consciência? Não. Então Ele está nos preparando. Ele está preparando você essa noite. Ele está preparando eu e você. E se você não treina aqui, como você vai chegar lá? Não gosto de orar. Ixi. Eu não gosto de perdoar. Como faz? Eu não gosto de me relacionar com Deus. E você vai lá para quê? Eu quero falar com Deus o tempo todo. Desculpe a falta aqui talvez de modéstia, que eu vou parafrasear. Se ele for lá no banheiro, eu vou atrás dele, pô. Eu falo: vou fazer xixi. Eu falo: Senhor, dá licença, eu quero estar com Ele. Nota-se que a gente se preocupa mais com o pecado que a gente muitas vezes erra, do que essa presença maravilhosa que está aqui essa noite. Eu tenho que me portar como filho. Você tem que ter postura de filho. E o Espírito Santo está gritando. Tem gente que fala assim: mas eu vou errar. Você vai mesmo. Para com esse negócio. Você vai errar mesmo. Para com orgulho. Vai errar sim. Porque Ele está te preparando. Porque Ele está me preparando. Para de ter medo de coisas grandes. Vai para cima que Ele é contigo. Dá uma olhada no apóstolo Paulo. Lá teve um sonho que era para ir em tal lugar. Ele foi da onde ele tinha um destino para falar de Deus. Daqui de onde ele saiu até onde ele chegou, ele foi pregando, irmãos. Ele falou: já que eu estou indo, eu vou pregando.
no lugar que não era para ele pregar, o Espírito Santo falou: aqui não, então vai. O que não for, o Espírito Santo vai te falar que não é para fazer, mas vai. Não desista. Amém, glória a Deus. E para terminar, Deus estava me ensinando, e eu quero dividir com a igreja. Talvez você saiba, mas eu percebo que a cada dia o cristão tem uma dificuldade. Duas, na verdade, mas elas são a mesma coisa, só que são maneiras diferentes de falar. Nós temos dificuldade de lembrar. Pode ver, quando você comete aquele erro lá, você fala: meu Deus, era aquela palavra lá, mas ela não veio agora. Ela não veio. Não é? Quando vem alguém, você fala: rapaz, a primeira vez para fazer tal coisa, eu perdi a minha chance aqui de aplicar aqui. A Bíblia vai dizer em Hebreus que sem santificação ninguém verá a Deus. Não está dizendo que a santificação é algo perfeito. Ele está dizendo que se nós não nos separarmos para Deus diariamente, nós não veremos a Deus. Não é que a santificação ali naquele caso está dizendo que você vai ser perfeito. Porque quem vai nos aperfeiçoar e está nos aperfeiçoando é Jesus, é o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E é comum, irmãos, nós dizemos assim: como que é o processo de santificação? As duas coisas primeiras que o crente fala: ler a Bíblia e não está errado. Falei que a conversa é de gente grande hoje aqui. Em nome de Jesus, não endureça seu coração não, que Deus tem algo poderoso. Não é uma casa, não é uma chave que Ele pode dar também, mas é algo para a sua alma, para a sua vida. É algo para te preparar para o céu e fazer com que você viva coisas maravilhosas nessa terra, para alcançar a sua família, para alcançar a sua casa, a sua cidade, a sua nação, alcançar as pessoas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lei é importante, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus, quando vai ascender ao Pai, diz aos discípulos: ó, eu vou, mas vou deixar vocês o conselheiro, que está aqui essa noite, o Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A nós não, porque Ele já convenceu. Mas a nós Ele fará nos lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Jesus não falou comigo em carne, mas Ele fala através da palavra. Então você quer alimentar o seu o Espírito Santo na sua vida? Leia a palavra. Medite na palavra, porque no meio da luta Ele fará nos lembrar da palavra. Aleluia. Estou cansado. Louvor é outra arma. Estou cansado é louvor. Louve, adore, cante ao Senhor. Aleluia. Estou cansado, quero uma direção. Ore, fale com o Senhor. Deus, não estou entendendo isso aqui não. Mas ora onde? A Bíblia diz sem cessar. Ora onde? Só quando eu chegar na igreja lá, ponho. Não, é toda hora. No seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com o seu filho, na escola. Ore a Deus. Processo de oração, você fala com Deus, mas também fique um tempo parado para Ele falar com você. Muitas pessoas querem orar e disparar tudo em Deus, amém, mas espere também Ele falar com você, porque Ele vai falar através do Espírito Santo, ou usando alguém, ou através da palavra. Agora o que pega, irmãos, e não esquenta que eu sou o primeiro. Glória a Deus. Outra arma poderosa para a santificação. Pratique a palavra. Aí fica difícil da glória, né? Eu sei como é. Pratique a palavra. E eu vou te falar algo diante de Deus. Quase 90% das vezes que nós somos provados e você praticar a palavra, você não vai sentir presença nenhuma. Aleluia. Pastor Demetrio entendeu. Você não vai sentir presença nenhuma.
Não vai sentir arrepio nenhum. Porque o pai vai ficar em silêncio para ver se você aprendeu aquilo que ele te ensinou. Porque não está ligado ao emocional, está ligado à decisão, está ligado à confiança, à fé no Senhor Jesus. Porque aquilo que ele falou não cai por terra. Então pratique a palavra. Quer se santificar? Pratique a palavra. E o Espírito está dizendo que tem gente falando assim, mas dói praticar. É exatamente isso, porque ele está mexendo no meu e no seu caráter. Eu vou praticar, pastor, eu não estou vendo nada. Realmente você não vai ver nada, porque a semente, a palavra é uma semente, irmãos. Tem coisa que você vai plantar agora, você vai ver daqui 10 anos. Mas a questão não é se você vai ver, a questão é se você confia naquele que te chamou. Eita Deus, aleluia. A questão é se você dá crédito àquilo que ele te orienta. Porque a Bíblia está dizendo que tem duas ordens no mundo: a lei do Espírito de Deus, que está essa noite aqui, e a lei do pecado. A lei do Espírito traz vida, traz existência, é a Bíblia que diz, mas também traz paz. Essa paz é a ausência de guerra no meio da guerra. É no meio de tudo está turbulento, a paz está reinando em mim, porque eu estou praticando a palavra. A lei, irmãos, não é conjunto de regras para Deus. Torá, o significado de Torá, que é o que está no original aqui, significa, meus irmãos, instrução. Significa algo que vai te guiar, que vai te orientar. Então, se eu quero dizer, pastor Estênio, que quando eu estou seguindo a lei do mundo, eu recebo instrução de como eu fazer o mal, pois é. Puxa pelo seu consciente aí, quantas vezes você foi orientado a fazer o mal, através de pessoas, através da mídia, através de um monte de coisa. A mídia está aí para te orientar como fazer, através da música, através da televisão, através de vários canais. Traiu? Trai também, e dá R$50, as coisas assim. Foi ferido? Fere também. Mas a lei do Espírito é diferente, é a instrução para a tua vida. A lei do pecado é morte. E o teu espírito, assim como o meu natural, estava morto. E agora, quando aceitamos Jesus, o Espírito está vivo. E cada vez mais agora, então, através do Espírito, nós temos que mortificar a carne. Você não está devendo mais para o pecado, meu irmão. Eu não estou devendo mais para o pecado. Então toda vez que eu errar, vacilar, eu vou pedir perdão e vou para cima no Senhor. Eu não vou deixar o orgulho tomar conta de mim. Senhor, eu errei. Perdão, Senhor. E isso dói. Porque às vezes é coisa mínima. Às vezes é coisa mínima. Vocês estão falando uma pessoa viciada em coca. E não é cocaína, era Coca-Cola. Nem sei se contei isso para o pastor. Tomava 8 litros a 10. Mas vai para o inferno também? Vai, é vício, viu? É vício. Vício para Deus não tem essa. Se é Coca-Cola, se é maconha, está viciado, alguma coisa te dominou, e você está deixando de servir a Deus para viver naquilo. Deu ruim. E uma certa vez eu estava numa igreja e o pior jejum para mim foi de Coca-Cola. Quando eu quebrava o jejum, eu não queria comida, eu queria Coca-Cola. Porque pegava na carne, irmão. Então Deus, ele sabe onde trabalha. Só que nós somos fracos, nós somos fortes quando somos fracos. E várias vezes eu estava na igreja, a irmã falava assim: irmão, Coca-Cola. Eu falava: não, obrigado. Ela: por quê? Tem jejum? Eu falava: não, eu não queria confessar o meu pecado. Ai, que vergonha, irmãos.
Nós temos que ser corajosos diante de Deus. Papai. Você sabe quando eu venci isso? Quando a irmã vinha falar e eu falava assim: não, se eu beber isso aí, eu vou beber 7 litros. Eu não posso beber isso aí. Não estou preparado para beber isso aí. Se eu sou fiel no pouco, Ele me colocará sobre muito. Agora, se nem os pequenos pecados eu não consigo reconhecer e fico pensando no que o outro vai pensar, como eu vou romper uma vida espiritual a qual o Senhor quer me levar e quer te levar? Viva como filho. O filho não esconde nada do pai, mas fala a verdade. O filho busca ser igual ao pai. Se porte como filho e tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a se levantar e nós vamos orar. E aquilo que está te impedindo na sua cabeça de viver o melhor de Deus, você vai confessar hoje. Não é para mim não, tá? É para Jesus. E eu creio que em nome de Jesus, de hoje em diante, você vai romper barreiras. Você vai aprender a lutar com as armas que Jesus tem sobre a nossa vida, para termos uma vida melhor. E eu já falo diante de Deus, à medida que você vencer essa barreira, não pare, porque vão aparecer outras. O Senhor quer levar a gente para algo muito maior. Mas lembre desta noite, não lembre de mim, mas lembre do que foi pregado em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, querido Deus. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te glorificar, porque tem nos chamado, Senhor, para te servir e te adorar. E na tua graça, Senhor, pelo nome, Senhor, e o poder do sangue do teu Filho, regenerou a mim e aos irmãos que estão aqui. Pai, nós queremos te pedir forças para que possamos agir como filho. E em meio, Senhor, às nossas dificuldades, limpa o nosso coração e nos faz verdadeiros diante do Senhor. Para que a todo tempo e a todo momento venhamos confessar os nossos pecados e sermos, ó Pai, não somente perdoados, mas curados, libertos, sarados, transformados para a honra, para a glória do teu santo nome e para cada dia mais edificar a nossa fé. Pai, eu sei que nesta igreja tem homens e tem mulheres, ó Pai, que estão sendo preparados para pregar o Evangelho, para alcançar as suas famílias, para alcançar os filhos, para alcançar pessoas no seu trabalho por onde passar. Esse trabalho não começa aqui, Senhor. Ele não termina aqui, na verdade. Ele começa aqui, mas é para alcançar pessoas lá fora. Pai, em nome de Jesus, purifica, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui para romper barreiras e vencermos no seu santo nome, no teu poder. Espírito Santo, tu tem liberdade de tocar em cada irmão que aqui está para romper e viver o melhor do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aonde tiver raiz de amargura, aonde tiver, ó Pai, o pecado ali, Senhor, como, Senhor, acusação, eu repreendo em nome de Jesus. Caia por terra toda acusação e seja livre, não no meu nome, mas no nome de Jesus Cristo. Senhor, assim eu te agradeço e eu peço, Pai, não por mim, pelo teu Santo Espírito, essa semana vão acontecer coisas e é a oportunidade que nós temos de aplicar aquilo que a gente aprendeu aqui. E eu peço que o teu Santo Espírito nos lembre e que nós venhamos vencer, ó Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Senhor, o teu Espírito Santo mais e mais em nós, fortalecendo a nossa mente, a nossa cabeça, quebrando o nosso eu, para que possamos viver, ó Pai, mais e mais em Ti. Santifica o nosso coração, a nossa vida, e nos ensina a Te adorar, a glorificar, a orar, a ler a palavra, a praticar a palavra, e cada dia mais viver no Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.